Oi, pessoal, prazer. Fico muito feliz, né, com todos aqui presentes. Então, vamos dar início ao minicurso chamado de Identificação Laboratorial de Enterobactérias no Contexto de Saúde Única. Esse trabalho, né, esse minicurso, vai ter a participação de pesquisadores e doutorandos. Eu, Brendo Átila, sou pesquisador e doutorando pelo programa de Biotecnologia pelo RenoRBio, e Lia Duane é também pesquisadora e doutoranda pelo programa de doutorado em Ciências do Material. Isaac Emanuel, também é pesquisador e doutorando pelo programa de Ciência Veterinária, e Ruth Tupina é pesquisadora e doutoranda também pelo programa de Ciência Veterinária pela Universidade Federal do Vale de São Francisco. Tudo bem? Então, aqui vai ser um dos principais tópicos que iremos apresentar para vocês, que inclui introdução às enterobactérias, fluxo de identificação laboratorial, limitações da identificação bioquímica, controle de qualidade e aplicações práticas. Uma pergunta para vocês. Vocês estão prontos? Podemos iniciar? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão e vamos lá. Só para dar uma contextualizada, né? Eu acho muito legal essa história. Sempre que eu vou fazer alguma apresentação, eu trago, mas aqui vai ser de uma forma bem resumida, porque o tempo é curto. Então, vamos lá. O conceito de microbiologia é um conceito bastante atual. Então, antigamente não se tinha um conceito de microbiologia, mas se tinha uma pequena base, né? Então, a gente tem um exemplo de duas personalidades que foram muito importantes para que a gente tenha a microbiologia atual. Um exemplo dessas duas personalidades foi Antônio Van Lavoisier e Robert Koch. Desculpa o meu pronunciamento aí, se não está certo ou não. Enfim, eles conseguiram desenvolver, claro, uma versão dos microscópios que a gente tem atualmente. Só que uma versão bem, enfim. E a partir daí já surgiu aquele pico de vontade de desenvolver, de descobrir novos micro-organismos. Então eles criaram um mecanismo que era capaz de enxergar coisas que nossos olhos não conseguiam ver. Isso fez com que, anos depois, Louis Pasteur tivesse embasamento para quebrar também, né, a teoria vigente, que era a teoria abiogênese. Ou seja, a vida surgia a partir do nada. Então, de uma pedra vai surgir um sapo, um rato, uma cobra, uma pessoa. Então, Luiz ele conseguiu mostrar que a vida só surge a partir de outra vida. E isso foi muito importante porque todo mundo teve aquela necessidade, houve aquela necessidade por descobrir como essa vida interage com a gente. Então foi aí onde entra pesquisadores como Robert Koch. Ele observou que micro-organismos, sobretudo bactérias, causavam infecções. Então, a partir daí, foi muito importante porque ele teve uma fala que bactérias existem como espécies distintas e geravam síndromes clínicas únicas. Então, a partir daí, todo mundo teve, nossa, que incrível, as bactérias, elas interagem, elas causam infecção. A gente precisa saber mais sobre ela. Então, entra também personalidades como Hans Christoph Gram, que ele conseguiu criar uma tinta capaz de separar dois grupos, que são as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. Está muito atrelado à questão da parede celular, que consegue ou não manter essa tinta ali na sua constituição. Isso foi muito importante, porque a partir daí a gente teve aquela divisão de dois grupos importantes na microbiologia. Então aí a gente teve logo depois o desenvolvimento de meios de cultura, através do senhor e a senhora Helsa, né? E equipamentos que a gente utiliza, vidrarias. Quem criou a vidraria que carrega o nome até os dias atuais, né? É o Julius Ricardo Petri. Então, eles conseguiram criar meios de cultura, vidrarias e trazer aquela ideia, né? Do princípio de desinfecção e esterilização. Isso foi muito bom porque favoreceu, né, com que a gente conseguisse ter um manejo mais adequado dessas bactérias. Então, a partir daí, a gente conseguiu ter aquela noção que as bactérias existiam, elas interagiam com a gente, elas tinham morfologia, eram separadas em grupos. Então, a principal forma de caracterizar ou separar uma bactéria era através da sua morfologia. Então, a gente tem algumas principais morfologias de bactérias, que incluem cocos, bacilas, piroquetas, suas derivações, como diplococcus, streptococcus, estafilococcus. E a partir daí a gente teve, né, já atualmente, tanto esse agrupamento dessas espécies, desses gêneros, tanto por características fenotípicas, assim como características genotípicas. Então a gente teve uma organização, né, na filogenética dessas bactérias de uma forma correta, mais ajustada, claro, podendo ter a atualização sempre, né? Então a ciência sempre está aí se surpreendendo cada dia. Então, enfim, a gente teve essa organização desses grupos e aí a gente tem, né, as principais famílias de interesse, que é as enterobacteriaceae, staphylococcus, streptococcus, e assim vai por diante. São centenas de bactérias. Mas centenas de famílias. Mas para a gente
o ponto do gato vai ser as enterobacteriáceas. Por quê? Por que estudar as enterobacteriáceas? É porque elas são muito próximas da gente. Enterobactéria significa bactérias que habitam o intestino. Então, justamente, elas estão muito próximas da gente, né? Então, sua organização inclui, elas são do domínio de bactérias, filo proteobactérias, classe gramoproteobactérias, ordem Enterobacterialis e família Enterobacteriaceae. A partir daí tem os gêneros e as espécies, que é bem mais detalhadozinho. Ao todo, dentro da família das Enterobacteriaceae, a gente tem mais ou menos em torno de 40 gêneros e aproximadamente 20 ou 200 espécies. Então, você já mostra que a gente já consegue observar, né, que tem uma grande diversidade ali. Então, indo para suas características, né, a gente tem, elas são bactérias gram-negativas sempre, vão ser bacilos, são aeróbicas facultativas, ou seja, anaeróbicas facultativas, ou seja, elas sobrevivem tanto na presença assim como na ausência de oxigênio. Então vai ser bastante comum a gente encontrar ela em todos os lugares: solo, pessoa, água, lixo. E elas têm uma necessidade nutricional muito simples, que isso para a gente é muito fundamental, para a gente que é microbiologista, porque a gente consegue ter um melhor manejo dessas bactérias. Outro ponto importante que é a questão da mobilidade dessas bactérias. Elas são móveis, mas na biologia, como a gente sabe, nem tudo é 100%. A gente tem dois grupos, dois gêneros que não são móveis, que é a Klebsiella e a Shigella. Ambas bactérias, assim, muito perigosíssimas. Elas, a sua morfologia, elas não apresentam, né, como eu falei anteriormente, flagelo, sendo os únicos dois gêneros que não apresentam flagelo. Aí, por que é importante identificar as enterobacteriáceas, né? Como eu falei, elas têm um grande número de espécies, e dentre essas espécies, a gente tem que elas, 90% delas são responsáveis, né, por gerar algum tipo de infecção. Isso tanto em humano, assim como animal. Então, por isso que a gente tem um grande foco nessas bactérias. Para vocês terem ideia, na microbiologia clínica, a gente tem os grupos de os grupos mais frequentes, né, que inclui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Proteus, Serratia, Citrobacter e assim por diante. E essas bactérias, elas causam vários tipos de infecção, isso desde infecção no sistema nervoso, infecção no sistema respiratório, sanguíneo e assim por diante. Fora que elas estão associadas a alta taxa de mortalidade. Vocês terem uma ideia, teve um grande pico dessas bactérias justamente durante o período da pandemia. Isso está muito associado àquela questão. Os pacientes que estavam nas unidades de terapia intensiva têm maior suscetibilidade. Por quê? Porque eles apresentam um sistema imunológico bastante debilitado. Então, isso favorece para que essas bactérias, né, consigam se sobressair e gerar todo um caos assim, no sistema de saúde. Além disso, outro ponto que faz com que a gente dê mais atenção a elas, né, é justamente porque elas vêm apresentando resistência a várias classes de antimicrobianos. Então isso faz com que, né, a gente tenha elas tenham a gente tem uma necessidade maior para investigar suas características, onde elas estão, o que elas estão fazendo, justamente por conta que toda vez que a gente tem, desde o surgimento dos principais antimicrobianos, a gente tem logo depois uma bactéria resistente. E essa bactéria está sempre associada a esse grupo de enterobacteriáceas. Outro ponto também é que elas vêm apresentando resistência a agentes não farmacológicos, ou seja, sintetizantes, metais. Isso faz com que se torne ainda muito mais importante essa investigação desse grupo, que isso pode intensificar o que já tem ou piorar ainda mais as coisas. Por cenário clínico, a gente tem, né, elas são responsáveis por vários problemas. A gente tem alguns que são comumente encontrados, que Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus e assim por diante, né? E elas causam vários impactos, sobretudo na saúde animal. Isso animais de grande e pequeno porte, né? Geram mastite bovina que por si só gera um impacto bilionário na produção de leite global e está muito associado na dificuldade também de tratamento das espécies que são acometidas justamente por conta dessa resistência, né? E a gente tem a microbiologia ambiental, que justamente consegue ver, a gente consegue encontrar essas bactérias justamente sendo como indicadores, né, de contaminação, sendo essa contaminação humana ou não humana. Então a gente tem algumas bactérias que a gente encontra com muita facilidade, sendo os grupos que eu já tinha citado anteriormente. Então, como tudo isso está associado à saúde única, né? Justamente porque em torno de lá nos anos 90, 2000, foi se caindo mais profundamente nesse conceito de saúde única, porque foi observado que as principais infecções estão associadas, né, à contaminação cruzada, sendo essa de animal ou
pessoa. Então, traz essa necessidade para trouxe essa necessidade, né, para entender como isso está acontecendo, por que isso está acontecendo. Então, foi daí que eles tiveram um insight. A gente não pode tratar a saúde de uma forma, a gente não pode tratar o problema de uma forma fragmentada, mas sim como uma forma só. Lembra, como eu falei lá atrás, que a mastite, os problemas da mastite, os impactos da bactéria multiresistente. A grande parte dessa resistência está associada a antibiótico. Sendo que grande parte dos antibióticos, quem consome mais esses antibióticos somos nós, humanos. Os animais não. Aí fica aquela dúvida, como isso chegou naqueles animais? Então aí por isso que a única forma de unir tudo é através da saúde única. Então a saúde única, ela é multidisciplinar, então são várias áreas, sendo da saúde exatas, que visam um único ponto, tratar a saúde como uma coisa só. Porque a gente não pode eliminar um problema, sendo que a chance desse problema voltar é muito grande. Supondo isso, a gente conseguimos conseguimos combater 1000% das bactérias que causam infecção em humanos. Mas a gente tem lá as bactérias que são presentes em animais que também são presentes em humanos. Então, a chance da roleta voltar a girar é tipo 100% de chance. Então é isso, gente. Agradeço muito. Então espero vocês daqui a pouquinho nos próximos capítulos da nossa saga, né? Até. Olá, pessoal. Eu me chamo Elia Duane, sou biomédica, mestra em biociências e doutoranda em ciências materiais e vou agora introduzir um pouco sobre os meios de identificação e como é que a gente consegue realmente identificar as enterobactérias, quer sejam elas de origem humana, animal ou de origem ambiental, certo? O que a gente precisa entender antes de começar a estudar os meios? A gente precisa entender o que são as enterobactérias, o que classifica elas, né? Então, eu trouxe primeiro esse slide com as principais características das enterobactérias, que são micro-organismos anaeróbios facultativos, são micro-organismos gram-negativos que reduzem nitrato a nitrito, que fermentam glicose e que não produzem a enzima citocromo C oxidase. Também são micro-organismos que produzem catalase e que utilizam glicose e amônia como fonte única de carbono e nitrogênio. Então, a glicose como fonte de carbono e a amônia como fonte de nitrogênio. Uma coisa interessante, que elas são capazes de metabolizar uma ampla variedade de substâncias como carboidratos, monosacarídeos e polímeros, proteínas, aminoácidos, lipídios e ácidos orgânicos. Sabendo disso, sabendo que elas são gram-negativas, sabendo que são anaeróbios facultativos, que fermentam glicose, aí a gente vai conseguir entender os meios e por que esses meios são utilizados, né? Quais são os principais métodos de identificação de enterobactérias? A gente vai identificar por meio da morfologia das colônias, no meio que elas estão inseridas, por meio de meios diferenciais. A gente também vai fazer coloração de grã. Lembra que eu falei que elas são gram-negativas? Bom, então a gente vai precisar fazer uma coloração de grã para ver se elas são gram-negativas ou gram-positivas. Se ela for gram-positiva, então não vai ser uma enterobactéria. Além disso, também vamos fazer o teste de catalase e oxidase e, por último, vamos fazer os testes bioquímicos, que são vários. Mas vamos por partes e vamos começar por entender os meios de diferenciais que são mais utilizados, certo? Nessa figura aqui, a gente vai ter a Escherichia coli nessa figura A e a Klebsiella pneumoniae nessa figura B. As duas estão no mesmo meio, que é o meio McConkey. Porém, vocês estão vendo que a coloração e a morfologia é diferente. A partir da prática de microbiologia que a gente vai conseguir começar a identificar isso com mais facilidade. Mas de início é bom que vocês saibam disso. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de lembrá-los, né, de informá-los que identificar as enterobactérias são várias etapas em conjunto, e é isso que vocês conseguem entender nesse slide que eu coloquei aqui, que são várias etapas em conjunto. Eu tenho que fazer coloração de grã, mais meio diferencial, mais teste de catalase, mais teste de oxidase, mais métodos bioquímicos, e juntar, fazer uma correlação clínica de todos os achados.
foi gram positivo, foi catalase negativo, catalase positivo. Tudo isso a gente vai precisar fazer e juntar todos esses dados para conseguir identificar as bactérias, certo? Bom, com relação aos meios diferenciais. Como a gente trata de bactérias gram-negativas, então a gente vai precisar utilizar um meio que não é seletivo, que qualquer bactéria consegue crescer nesse meio, e utilizar também um meio seletivo para bactérias gram-negativas. O mais utilizado para gram-negativas são o, o McConkey e o Salmonella shigella. Mas a gente vai utilizar principalmente o McConkey. Salmonella shigella é para amostras específicas. Aqui eu trouxe o meio mais indicado para cada tipo de fluido biológico a ser utilizado. Então, por exemplo, quando eu trato de secreções, eu vou utilizar o H-sangue, que é o meio não seletivo, e vou utilizar o McConkey, que é o meio seletivo. Quando eu vou utilizar líquidos nobres e biópsias, líquidos nobres como líquido cefalorraquidiano, por exemplo, que é difícil de ter uma enterobactéria no líquido cefalorraquidiano, claro. Mas, quando são líquidos assim mais difíceis de a gente conseguir, a gente vai tentar com água, chocolate e McConkey. Para fezes, geralmente nas fezes sempre vai ter bactéria gram-negativa, já que a gente está trabalhando com enterobactérias, o próprio nome já fala. Então, a gente vai utilizar dois meios diferenciais, o McConkey e a Salmonella shigella, para conseguir já separar se já é uma Salmonella, uma Shigella, ou se são outros micro-organismos, como o Escherichia coli. Se for Escherichia coli, não cresce no Salmonella shigella, só cresce no McConkey, um exemplo. Ou um Klebsiella também. Também nos testes de urina, a gente vai utilizar ou meio CLED ou meio H-sangue. Geralmente, para urina, em humanos, a gente utiliza o meio CLED, que é um meio rico em eletrólitos. E aí a gente vai utilizar um desses dois e o meio McConkey. Então, todas as vezes a gente vai precisar pelo menos de um meio diferencial para identificar. É gram-negativa mesmo, que está crescendo. Só que a gente não se limita não, cresceu nesse meio, então com certeza é gram-negativo. A gente não se limita a isso. A gente também vai fazer o teste de coloração de gram, para a gente conseguir identificar se ela é gram-positiva ou gram-negativa. De uma forma. A gente sempre tem que estar confirmando, mesmo que pareça que é aquilo, a gente precisa confirmar para ter 100% de certeza que é realmente gram-negativa. Então, a gente vai fazer o teste conhecido como coloração de gram, que é um teste que vai tentar colorir, né, a bactéria, a parede da bactéria. E aí, quando ela é gram negativa, ela vai ficar num aspecto mais avermelhado, alaranjado, dependendo do reagente. Tem alguns reagentes, né, que não são tão bons ou que já estão sendo utilizados há muito tempo. Aí talvez ele vai ficar meio laranja, meio avermelhado, mas sempre vai seguir nesse padrão. Enquanto as gram positivas vão ficar num tom bem arroxeado mesmo, por conta do violeta genciana. E como é feita a coloração de gram? A gente vai pegar uma unidade formadora de colônia. O que seria uma unidade formadora de colônia? Quando a gente tem lá na nossa placa, a gente vai ter várias colôniazinhas. Eu vou voltar aqui só para vocês tentarem identificar de uma forma melhor. Olha só. Aqui, ó, não tem como a gente pegar daqui. Uma unidade formadora de colônia seria isso aqui, ó. Esse pontinho, tá vendo? Isso a gente chama de unidade formadora de colônia. Nesse caso, a gente não seleciona bactérias que já estão no meio seletivo. A gente coloca elas em outro meio, geralmente BHI, para que não tenha interferência, por exemplo, em coloração de gram e nos testes bioquímicos. Então, a gente vai sim colocar no McConkey, mas a gente também, depois do McConkey, vai levar essa bactéria para o meio BHI. O que acontece? A gente vai pegar uma unidade formadora de colônia, um pontinho desse. Então, unidade formadora de colônia, a gente já sabe o que é. Pronto. Então, a gente vai colocar uma unidade formadora de colônia, vai colocar água destilada, um pouquinho só, uma gotinha de água destilada, vai juntar os dois e colocá-los em cima do bico de Bunsen, né, de uma fonte de calor, não muito próximo para que não danifique, mas de forma lenta a gente vai ficar passando dessa forma, segurando a placa e passando assim no
por cima do bico de Bunsen para que ele fixe, por conta do calor, consiga fixar essa bactéria na placa. Por que isso é importante? Porque a gente vai fazer algumas lavagens com água e se ela não estiver fixada, a gente vai perder o esfregaço e vai precisar começar novamente. Então, depois que a gente consegue fixar, a gente cobre a lâmina com cristal violeta, violeta genciana, e vai ficar um tempo. Depois disso, a gente lava com água, aplica Lugol, também espera um tempinho com Lugol, lava novamente, aplica álcool cetona, lava novamente com água, de forma bem cuidadosa, para não perder o esfregaço. Depois cobre com fucsina fenicada ou safranina, lava com água, espera secar. E após a secagem, a gente consegue examinar no microscópio. Lembrando que se ela aparecer alaranjada, ela é gram-negativa. E eu espero que ela seja gram-negativa para conseguir fazer os próximos testes e ver que tipo de enterobactéria ela é. Se ela não for gram-negativa, se ela for gram-positiva, ela não é uma enterobactéria, mas a gente também vai ter que fazer vários testes para identificar que bactéria é aquela, certo? Aí, ok, já fiz o meio diferencial, já identifiquei que é uma bactéria gram-negativa. E agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer o teste de catalase. Esse teste de catalase, inclusive, dá para fazer na mesma lâmina da coloração de grã. Tem gente que consegue fazer. A gente colocaria, no caso, a coloração de grã e outra unidade formadora de colônia, com um pouquinho de água também, destilada, para não ter interferências, né? Destilado autoclavado, tá, gente? A gente vai colocar. Vamos fazer um mundo hipotético onde a gente não colocou as duas, como está nessa imagem. A gente colocou separado. Fiz, deu gram negativo, agora eu vou fazer o teste de catalase. Então a gente vai colocar lá a unidade formadora de colônia na lâmina com um pouquinho de. Nem precisa fixar o coisa, deixa só a unidade formadora de colônia mesmo. A gente vai colocar H2O2, que é a conhecida água oxigenada, a 3%. E se fizerem bolinhas, vai ser um teste de catalase positivo. Se não fizer bolinha, a gente vai pegar uma alça de Drygalski e vai mexer um pouquinho. Se fizer bolinhas, é catalase positiva. Se não fizer bolinhas, se ficar assim, liso, líquido, normal, é catalase negativo. Tranquilo demais esse teste. Um pouquinho até mais fácil do que a coloração de grã, né? Após essa etapa, a gente faz aquele teste de oxidase que eu falei para vocês. Ele também é um teste bem simples. Tem um disco, né? Tem uma fitinha de oxidase. A gente vai pegar uma unidade formadora de colônia. Lembrem que eu sempre estou tratando aqui de uma unidade formadora de colônia, certo? Uma unidade formadora de colônia, coloca no disco de oxidase. Se ele mudar de coloração, ele é positivo. Se ele não mudar de coloração, é oxidase negativa. Então, até agora, e não só até agora, os próximos meios também, né? Os métodos bioquímicos, todos se baseiam no mesmo princípio. O teste normal, o meio normal é dessa coloração. Se ele mudar de coloração, é porque teve uma reação. Se não mudar, não teve. É bem tranquilo de identificar quando a gente entende quais são as colorações. O mais difícil é realmente a gente conseguir correlacionar tudo isso. Mas calma que com o tempo e com esse mini curso vocês vão conseguir entender melhor, certo? Agora vamos falar dos métodos bioquímicos. Então, voltando. Até agora a gente já viu que a gente tem que fazer meios diferenciais, tem que fazer coloração de grã. Dando coloração de grã, grã negativa, a gente prossegue. Se não der, também a gente vai ter que prosseguir para identificar. Tá. Depois disso, catalase, oxidase. Fiz todos, anotei todas os resultados. Agora a gente vai para os métodos bioquímicos. Quais são os métodos bioquímicos utilizados? Se trata de Simmons, Urey e Stuart, o meio Triple Sugar Iron, que é o TSI, glicose e oxidação fermentação, sulfeto e indomotilidade. Esses são os principais. Tem alguns laboratórios que podem utilizar outros? Sim.
Porém, o laboratório de microbiologia da Univasf, do campus Ciências Agrárias, utiliza esses daqui, certo? Tem alguns laboratórios que vão realmente modificar. Mas a gente vai se atentar nesses que são os principais. Então, o citrato de Simmons, ele trata da capacidade de usar citrato como fonte de carbono. A ureia de Stuart indica a capacidade da bactéria de produzir a enzima urease. O TSI, ele já vai ser um meio que ele consegue identificar três tipos de açúcares, né? Se a bactéria consegue fermentar glicose, lactose e sacarose, também dá para identificar se ela produz sulfeto e se ela produz gás. Lembra que eu falei lá no início que as enterobactérias são fermentadoras de glicose? Então, se chegar no meio TSI, eu vou ver lá, fermentou glicose. Então, ela é realmente uma enterobactéria. Mas que enterobactéria vai ser? A gente tem que juntar todos os achados para conseguir identificar. Bom, no meio GOF, ele serve para identificar a capacidade de uma bactéria de oxidar ou fermentar a glicose. Então, oxida ou fermenta. É um meio que ajuda um pouco o TSI, porque o TSI são 3 açúcares, enquanto o GOF é apenas a glicose. E o meio SIM, né, sulfeto, indomotilidade, que vai indicar se a bactéria produz sulfeto, se ela consegue degradar o aminoácido triptofano e se ela é móvel, se ela contém flagelo ou não. Dá para identificar por meio desse método, certo? Então vamos começar com cada um dos testes, né? O citrato de Simmons. Bom, o citrato de Simmons é um meio semissólido e é um meio que ele é verde. Vocês estão vendo aqui, né? Pronto, o que acontece? Quando a bactéria fermenta o citrato, o meio fica alcalino e fica azulado. Se a bactéria não fermentar o citrato, o meio fica negativo, fica verde, tranquilo, não muda de coloração. Lembrem sempre disso. O meio é verde, se ele mudar de coloração, porque deu positivo. Se ele não mudar, é porque não deu. Basicamente é isso. Tudo aqui dos bioquímicos vai ser nesse estilo. Então, quanto vocês entenderem melhor, vai ser, para a gente deixar mais fluido isso aqui. Já com relação à ureia de Stuart, é um meio que é âmbar. Quando a bactéria produz urease, o meio fica rosa. Quando não produz, continua na mesma coloração. Já o meio TSI, como a gente vai estar analisando 3 açúcares, e também a produção de gás, e também a produção de sulfeto, ele vai ser um pouquinho mais complexo, mas nada de se assustar muito. Nesse aqui, o TSI, ele é meio rosa, meio vermelho. Vamos colocar que ele é vermelho. Pronto. O meio TSI ele é vermelho. Então, quando não tem reação nenhuma, como nesse último, aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, esse último, ele vai ser negativo. Não fermenta, não produz sulfeto, não produz CO2. Quando ele fermenta glicose, lactose e sacarose, ele vai ficar totalmente amarelo. Como no caso desse tubo do meio. Ele está totalmente amarelo, ele fermentou glicose, lactose, sacarose. Quando ele fermenta todos e ainda produz gás, ele vai criar uma bolha aqui embaixo do tubo, bem aqui embaixo mesmo. Quer dizer que produz CO2. E tudo isso é importante a gente sempre estar anotando. Quando ele fermenta apenas a glicose, ele vai ficar meio vermelho, meio amarelo. E quando ele produz sulfeto, sempre que a bactéria produzir sulfeto, os meios que identificam sulfeto vão ficar na coloração, vão ficar pretos. Então, por exemplo, aqui nesse quarto tubo, a gente está vendo que a metade do meio ficou preto, justamente por quê? Porque produz sulfeto, certo? Já com o meio sulfeto, indol, motilidade. Lembrando, o meio é amarelo, ok. Se ele ficar preto, significa que produz sulfeto, que a gente acabou de ver. Se ele não ficar, ok, não produz sulfeto. Para identificar a motilidade, a gente vai ver se o meio ficou turvo. Se ele ficar turvo, como nessa segunda imagem aqui, esse segundo tubo, ele está turvo.
significa que a bactéria é móvel. Outro ponto importante, quando a gente vai cultivar nesse meio, no meio assim, a gente não coloca a bactéria até o final do tubo. Todos esses meios aqui, a gente sempre vai pegar uma unidade formadora de colônia e, adicionar a bactéria no tubo, certo? Nesse caso aqui, a gente vai colocar a bactéria somente até a metade do tubo. Justamente porque, se houver motilidade, ela ainda vai um pouco mais abaixo no tubo. Enquanto quando não for móvel, ela também vai ficar parada até onde a gente adicionou, certo? Então, quando fica turvo, quer dizer que é móvel. Quando não fica turvo, quer dizer que ela não é móvel. E após identificar a motilidade, a gente adiciona um reagente que é chamado reagente de Kovacs e espera uns minutinhos. E esse reagente de Kovacs, ele serve justamente para ver se essa bactéria produz o indol, se ela consegue degradar o aminoácido triptofano. E aí, como é que eu sei que ela produziu indol? Esse reagente vai reagir com a bactéria e vai ficar rosinha, só na parte que o reagente é, teve contato. Como, por exemplo, nessa segunda imagem, nesse segundo tubo. Vocês estão vendo aqui que está bem rosinha? Pronto, isso significa que ela produz indol, enquanto as outras não produzem indol, porque não está com um anelzinho rosa ou vermelho acima. Vocês estão vendo? Pronto, é assim que a gente identifica indol. Somente nesse aqui que a gente consegue identificar indol e após adicionar o reagente de Kovacs, certo? Partindo agora para o método GOF, que é para a gente identificar a fermentação. O... Esse meio, ele é verde. Então, quando ela consegue fermentar, ela fica totalmente amarela. No meio GOF também dá para identificar sulfeto. Quando ela fica assim, preto na parte de cima, quer dizer que produz sulfeto, ok? Ok. O que acontece? Quando não oxida e nem fermenta, fica totalmente verde. Quando fermenta glicose, ela fica amarela. E quando ela não fermenta glicose, mas ela oxida glicose, ela fica assim, verde e amarela. Estão vendo? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu estava tentando identificar as enterobactérias e era realmente uma bactéria gram-negativa. Ela tinha todas as outras características de enterobactérias, mas chegou aqui no meio GOF, essas aqui são enterobactérias, porque elas fermentam, oxidam e fermentam a glicose. Mas essa daqui, olha só, é uma pseudomonas. Depois eu consigo identificar com os outros testes bioquímicos. Mas por que ela é uma pseudomonas? Porque a pseudomonas ela não fermenta, ela oxida a glicose. Ele é um micro-organismo não fermentador. Então, é assim que a gente consegue começar a identificar as enterobactérias, certo? Nesse caso aqui, essa não é uma enterobactéria e essas aqui são. Seguindo agora, a gente já viu que a gente precisa de meios bioquímicos, a gente viu que precisamos de coloração de grande, meio de catalase, de oxidase, de todos esses testes bioquímicos e dos meios diferenciais. Então, agora a gente vai começar a usar esses dados que a gente descobriu. Anotei lá tudo o que aconteceu durante todo esse tempo comendo bactérias. Agora a gente vai identificar. Como é que a gente identifica? Vamos juntar todos os achados e procurar a resposta. Basicamente isso. Alguns laboratórios têm até um fluxograma que deixa isso mais fácil. Eu peguei essa imagem se eu não me engano, foi do Trabulsi, ou do Trabulsi ou do Kahneman, não lembro, mas foi do livro de microbiologia. Porque como é um livro, né, é meio que padrão, então a gente sempre vai achar, de certa forma, essas respostas. Só que cada laboratório tem também um fluxograma que fica até mais dinâmico, melhor de entender. Mas vamos lá. Aqui o que acontece? Deu lactose positivo, gás positivo, não produz sulfeto, não produz urease, é móvel, vamos dizer que ela é móvel, que a E. coli é móvel.
produz indol, produz lisina e o citrato de Simmons dela deu negativo. Nesse caso, vai ser uma Escherichia coli ou do gênero Escherichia. Tem outros fluxogramas que eles são mais específicos para cada tipo de bactéria. Esse aqui já está mais geralzão. Mas só para vocês identificarem como é que funciona. Ah, deu lactose negativo, mas deu motilidade positiva. Vamos lá, lactose negativo, mobilidade positiva. O que mais que deu? Ah, deu gás, sim ou não? Ah, não deu gás, então vamos passar para outro. É basicamente isso. A gente vai juntar todos os achados para conseguir entender qual é a bactéria específica. Então, até agora a gente viu exatamente quais são os meios que a gente utiliza, como é que é feito e como é que a gente correlaciona os achados. Geralmente, pega um quadro desse ou um fluxograma já previamente estabelecido ou pelo laboratório ou por um livro de microbiologia consolidado e vamos juntar os achados para conseguir identificar que tipo de bactéria é aquela. Trouxe também Não, vou parar por aqui. Meu nome é Isaac, eu sou mestre em ciência animal e atualmente doutorando em ciências veterinárias no semiárido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, na continuidade, na identificação bioquímica de enterobactérias, é importante a gente ter umas noções básicas de interpretação integrada dos resultados desse tipo de identificação. Então, aqui o objetivo é interpretar esses resultados de uma forma correta, diferenciar os principais gêneros através desses resultados, construir os perfis bioquímicos gerados pelos testes e também obter com precisão esses resultados. Então, a partir disso, a gente precisa entender o fluxo da identificação, que é através da obtenção da amostra, que vai diferenciar de acordo com o tipo de conteúdo que você quer analisar. Através da amostra obtida, você faz o isolamento do micro-organismo que está ali presente, e através desse isolamento, todos os testes seguintes conseguem ser efetuados, como a coloração de GAN, para diferenciar os dois grandes grupos de bactérias, e também, em prosseguinte, os meios bioquímicos para a gente conseguir observar os perfis de fermentação dos metabólitos secundários e de outros produtos que essas bactérias conseguem nos fornecer. Através disso, gerar o resultado desse diagnóstico. Então, todo esse fluxo de identificação, através dessa bioquímica aqui empregada, é a análise microbiológica aplicada aqui nesse diagnóstico. Então, por que interpretar em conjunto todos esses testes? Então, aqui na microbiologia, quando falamos de perfis bioquímicos, nenhum teste é feito de forma isolada. Então, testes isolados não conseguem trazer o perfil de identificação final de uma enterobactéria. Precisamos de uma combinação de vários testes bioquímicos para a gente conseguir ter a melhor precisão aqui desse diagnóstico. Então, um exemplo é os diagnósticos de Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, que no H-Macon, essas bactérias possuem a lactose positiva, elas fermentam a lactose aqui no H-Macon. Então, para ter uma diferenciação aqui desses dois tipos de micro-organismos, a gente precisa empregar o meio sim, que o meio sim, além da motilidade, ele produz aqui, ele fornece para a gente aqui o perfil de indol. E é visto que a Escherichia coli, ela tem aqui a produção de indol, algo que para a Klebsiella já é negativo. Então, na utilização do sim para diferenciar uma Klebsiella de uma Escherichia, a gente consegue aqui conseguir essa divergência entre esses dois tipos de micro-organismos. Então, esses resultados precisam ser integrados para a gente conseguir ter essa identificação de uma forma mais precisa. E, através disso, precisamos aqui também estar em contato com algumas tabelas de identificação. Algumas tabelas que trazem para a gente aqui esses produtos
de alguns micro-organismos, como, por exemplo, a Citrobacter, Edwardziella, Escherichia coli, Klebsiella. Para todos esses micro-organismos, essas enterobactérias, a gente possui tabelas que trazem para a gente a produção de alguns produtos através da metabolização de carboidratos, aminoácidos. Então, como já foi dito, né, trago novamente esse exemplo da Escherichia coli em divergência com a Klebsiella. É notado que a Klebsiella e a E. coli, elas conseguem aqui fermentar a lactose, mas veja que nas tabelas já mostra que para a gente que na produção de indol, a E. coli ela é positiva para a produção de indol e a Klebsiella já é negativo. Então, para cada micro-organismo que a gente precisa ter a diferenciação, essas tabelas trazem para a gente todos esses perfis para a gente conseguir consultar e aí avaliar de uma forma mais precisa esses diagnósticos. E essa identificação combinada, né, além da divergência entre Escherichia coli e Klebsiella, a gente consegue também diferenciar a Escherichia coli de Salmonella quando a gente fala de perfil de motilidade. Então, no teste de motilidade, tanto quanto a Salmonella quanto a E. coli é positivo para esse teste. Então, a gente precisa utilizar outro teste aqui, empregar outra metodologia para a gente conseguir diferenciar esses tipos de micro-organismos. Já aqui para Proteus Salmonella, ambos também produzem aqui o H2S, então precisaria colocar outro tipo de teste para diferenciar esses dois micro-organismos. Então, através de um conjunto de vários testes, combinando eles, a gente consegue aqui colocar um perfil, uma característica mais completa de um perfil bioquímico para esse tipo de micro-organismo. E através disso, eu trago aqui um estudo de caso, que é uma investigação de infecção urinária. Precisamos entender um pouco do histórico do paciente para a gente conseguir adequar o tipo de teste bioquímico que vamos inserir aqui. Então, um paciente da espécie canina, macho da raça Shih Tzu, com 5 anos de idade, possui aqui um histórico de estrangúria, né, que é a dificuldade e dor a urinar, polaquiúria, que é o aumento na frequência de micções com pequena quantidade de urina, e hematúria, que é a presença de sangue no final da micção. Então, aqui já é um paciente que tem aqui, que precisa de investigação, né, e com um quadro de infecção urinária. O médico veterinário solicitou o exame de urina completo, acompanhado de cultura e antibiograma. Que o que vamos fazer aqui nessa cultura é a urocultura desse paciente. Então, aqui precisamos ter uma coleta da amostra de uma forma ideal para que a gente não tenha aqui contaminação nessa amostra, visto que o paciente é animal. Então, a urina foi coletada de forma de cistocentese, que traz uma forma mais correta aqui para esse tipo de paciente e diminui casos de contaminação aqui da nossa amostra. Então, através dessa cistocentese, podemos fazer a semeadura em agar-CLED e agar-McConk, já que é uma amostra de urina. Então, esses meios são submetidos a uma incubação por 24 horas a uma temperatura de 37 graus Celsius. Após esse período, houve crescimento aqui no agar-McConk, colônias com uma coloração rosadas e secas, né? Coloração rosada de colônias em agar-McConk já quer dizer que tem aqui uma fermentação do lactose, então é lactose positivo. E esse tipo aqui de característica já denota, né, por ser seca, já denota para a gente que é uma Escherichia coli, visto que colônias de Klebsiella, elas não são secas, elas são mucoides. Então, aqui, temos que ter cuidados com questão de contaminação da amostra, então, por isso que a forma de coleta precisa ser de uma forma mais ideal possível para minimizar efeitos de contaminação do ambiente e do próprio conteúdo do animal. Analisar aqui controles, ideal sempre indicar aqui alguns controles positivos e negativos, para a gente ter um perfil comparativo aqui dessa amostra, dessa cepa que está sendo avaliada. E também ter uma melhor forma de escolher os materiais que são empregados aqui na investigação. Então, como resultados, né, foi aplicado a identificação bioquímica padrão,
Então, os resultados aqui foram, no TSI, trouxe para a gente um perfil ácido-ácido, que é esse perfil amarelo desde o fundo à rampa do tubo, trazendo aqui a fermentação de lactose e glicose com produção de gás. Então, aqui é o perfil ácido desse meio, o que já dá um ponto positivo aqui para E. coli. No teste sim, teve aqui a produção de indol, que foi através da adição do reagente de COVAX. Cria-se um halo rosado, um halo meio avermelhado aqui na superfície do meio, que é a produção de indol. E também motilidade positiva, pois o meio ficou turvo desde da periferia até o fundo do tubo. Então, isso já traz motilidade para a gente, o que é também uma característica de é, Escherichia coli no meio sim. Já para o citrato, o meio não teve mudança de coloração, então a gente já mostra aqui que foi negativo, que é o que a E. coli também é. A E. coli ela não traz aqui para a gente esse consumo de citrato como uma fonte única aqui de carbono. No perfil de urease, essa E. coli teve um perfil negativo, não houve mudança no meio, o meio permanece amarelado. Para o vermelho de metila, que é o VM, houve mudança, né? O meio é amarelado, ficou vermelho. Então, traz aqui o vermelho de metila positivo. É um caso também de uma característica de E. coli. Para o Volks-Proskauer também, que é o VP, ele traz para a gente um VP negativo, não houve mudança na coloração do meio, que é uma característica também de E. coli. E toda a combinação desses achados aqui bioquímicos em conjunto, né, avaliando as tabelas, né, de diagnósticos de Escherichia coli e de outras enterobactérias, a gente consegue associar todas essas características bioquímicas para avaliar e dar um diagnóstico aqui através do perfil bioquímico. Como conclusão, o perfil aqui bioquímico obtido revela a presença da espécie Escherichia coli. Então, essa em questão é uma variante uropatogênica, que é o que causa muitas infecções urinárias aqui nos animais. Esse diagnóstico de E. coli aumenta a especificidade do antibiograma. Então, isso vai trazer para a gente uma melhor utilização de antibióticos, trazendo antibióticos específicos para a Escherichia coli, oriunda do trato urinário. E esse diagnóstico de Escherichia coli também correlaciona com achados da urinálise também durante todo o diagnóstico. Então, quais são os erros comuns aqui do perfil bioquímico, dos testes bioquímicos? A interpretação de um único teste, escolhendo só o SIM, só o meio TSI, só o GOF. Como já foi dito, os testes precisam ser de formas combinadas. Interpretar um único teste não vai trazer para a gente um diagnóstico. A leitura tardia, se a bactéria é de 24 horas de crescimento, ótimo, e você vai ler o resultado do meio com 72 horas após crescimento. Então, essa leitura tardia vai trazer também falsos positivos, falsos negativos aqui nesses testes. A ausência de controles. Quando a gente tem um emprego aqui de ATCCs, né, já controle positivos, negativos para cada teste, isso já vai mostrar para a gente aqui um ponto positivo para a gente conseguir ter um diagnóstico mais centrado aqui no que a gente precisa. E é necessário também avaliar os reagentes e meios utilizados. Quando não há essa avaliação, às vezes você vai utilizar um reagente que está vencido, um reagente que está contaminado. E esse tipo de reagentes e meios com diferenças aqui na sua composição natural vai influenciar aqui nos nossos resultados. E as limitações que possuímos também nesses testes é a variabilidade de cepas, visto que tanto como E. coli e Salmonella, elas possuem diferentes sorotipos aqui nos seus gêneros, que vão se diferenciar a partir de alguns bioquímicos. Então, um meio bioquímico TSI para E. coli pode trazer uma característica que para outro tipo de E. coli, ali também, um sorotipo diferente de E. coli, vai ter uma característica diferente. Assim também acontece com Salmonella, quando algumas cepas produzem H2S e outras cepas não produzem H2S.
O tempo de incubação também pode influenciar, já que leituras precoces desses meios podem gerar falsos negativos, na dependência também da qualidade de cultura. Culturas que já estão contaminadas vão interferir também nos resultados. Por isso, o conhecimento dos meios limpos, sem cultura inoculada, é necessário para a gente conseguir observar o que é um meio contaminado de um meio que não está contaminado. Além também da gente entender os perfis bioquímicos para cada gênero, visto que algumas enterobactérias possuem similaridades nos perfis bioquímicos, que isso vai ocasionar também aquelas divergências e influenciar no seu diagnóstico e na acurácia aqui de toda a interpretação dos testes. Ah, alguns bioquímicos também não diferenciam todas as espécies, visto que tem espécies que são muito específicas, né? Então, alguns bioquímicos são muito básicos, não conseguem diferenciar essas espécies. A influência também das condições de cultivo, visto que no laboratório a gente tenta ao máximo colocar, empregar condições que essas bactérias estão no meio ambiente ou também no animal. Então, o pH do meio, a composição do meio, a concentração de inóculo que é inserida também no meio bioquímico, tudo isso pode ter uma divergência aqui e influenciar no diagnóstico desse bioquímico. Os bioquímicos também não detectam genes de virulência ou de resistência, então isso diminui a precisão dos testes. Por isso, alguns testes hoje já têm testes moleculares que possuem uma maior precisão aqui a nível molecular, como o MALDI-TOF, a PCR, sequenciamento genômico. Os meios bioquímicos, eles são a nossa triagem, são o nosso ponto de partida que consegue, muitas vezes, conseguir tranquilamente ter uma eficácia muito boa nos nossos diagnósticos bioquímicos. Mas as melhores precisões aqui nos testes moleculares, como PCR e sequenciamento genômico. Eles não, alguns laboratórios que já possuem essa tecnologia podem também aí já facilitar nos nossos diagnósticos também, quando comparados com os diagnósticos de perfis bioquímicos com os meios de culturas convencionais. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade. Até aqui vimos o que são enterobactérias, né? Como identificá-las, usando os testes bioquímicos, como aplicá-los. E daí, como é que a gente sabe, a partir de agora, com essa bactéria identificada, se essa identificação está realmente correta? Para isso, a gente precisa aplicar um controle de qualidade. E qual a importância desse controle de qualidade, né? Vamos supor que 2 laboratórios recebam a mesma amostra, façam os mesmos procedimentos e, no final, eles tenham identificado essa bactéria de forma diferente. Qual resultado estaria correto? Para isso, a gente tem o controle de qualidade justamente para poder evitar esse tipo de erros, né? Então, os fundamentos do controle de qualidade, primeiro é confiabilidade, ele tem que garantir que os resultados sejam exatos e precisos. Todos os protocolos, os meios, as coisas que a gente vai fazer para identificar, ele tem que permitir reprodutibilidade. Então, a consistência que seja o laboratório A, B ou C, vai estar fazendo a mesma coisa e vai estar recebendo o mesmo resultado, né, adquirindo o mesmo resultado. Também tem que ter, nesse controle de qualidade, a segurança para ter certeza que esses diagnósticos estão corretos através de bases de dados. E outro fundamento do controle de qualidade é reduzir os erros. A gente tem que prevenir impactos negativos, seja na pesquisa ou seja no tratamento, porque essa bactéria identificada vai, a partir dessa identificação dessa bactéria, nós vamos poder tratar para aquela bactéria específica. Então, se a gente identificar uma bactéria de forma errada, o paciente provavelmente vai receber um tratamento equivocado. Então, a gente tem que ter esse fundamento para reduzir esses erros. Muita gente acha que o controle de qualidade começa quando a gente começa a analisar, recebe a amostra no laboratório e começa a fazer as análises para identificação. Mas ele começa bem antes, né?
ele começa lá na coleta. Se a coleta for feita de forma inadequada, pode ter contaminação primária e uma contaminação pode atrapalhar todo o seu quadro de identificação, porque uma cultura mista, não, os bioquímicos não vai bater um com o outro, não vão conversar e você não vai conseguir identificar. Então, já trava a identificação já ali no começo. Também essa amostra precisa ter um transporte adequado, controlado, né, com manutenção de temperatura ideal para aquele micro-organismo que está sendo transportado. Ao chegar no laboratório, ele tem que ser armazenado. Ao longo do trajeto também, ele tem que ser armazenado de forma correta, né, e para prevenir tanto a contaminação como também garantir a viabilidade da amostra. Aí já lá no laboratório nós temos os meios de cultura, nós utilizamos esses meios de cultura, tanto os bioquímicos como os meios diferenciais, né, para identificação, e a gente tem que garantir que eles estão estéreis, então a gente garante, confere se não tem uma contaminação na placa, que pode contaminar a minha amostra ali, os aspectos físicos daquele meio, se estão ressecados, se estão com rachadura, e o desempenho do meio também. Se ele é proposto para aquilo, ele está desempenhando aquilo. Por exemplo, uma conque, como já foi dito, ele tem que permitir o crescimento de enterobactérias e também diferenciar as bactérias que fermentam das que não fermentam lactose. Então, a gente tem que verificar tudo isso, se o meio está adequado para poder receber essa amostra para análise. Os reagentes também, eles têm que estar na validade correta, ter controle do lote, que às vezes tem um lote que veio errado, então a gente tem que estar sempre verificando esse tipo de coisa. A calibração dos equipamentos é importante, para que a gente não faça uma leitura errada, e também com manutenção preventiva, né? Como a gente faz nos microscópios, nos espectros, para que a gente tenha um melhor resultado. E um fator muito importante que está em todas essas etapas é a equipe bem treinada. E uma equipe treinada e com um treinamento padronizado vai reduzir os erros nisso. Os, uma coisa que a gente usa muito no laboratório são cepas padrões, que a gente chama de ATCC. São linhagens de bactérias com características bioquímicas e fenótipicas, né, também, rigorosamente mapeadas e testadas. A gente compra de forma comercial e a gente isso para ter um parâmetro, um controle. O propósito dessas bactérias é a gente ver, por exemplo, como eu falei lá do Macon, se a gente botar uma bactéria que eu não sei, a gente tem que botar um ATCC, que a gente já sabe como é que ela vai se comportar naquele meio, para a gente validar que aquele meio está realmente funcionando. Então, ele vai garantir que os meios de cultura, os reagentes e a execução da técnica também, que o analista está fazendo, vai estar com os resultados biologicamente corretos. As cepas mais recomendadas, assim, para a gente ter aí um padrão, mas a gente tem cepa de todos os tipos de bactérias, né? É a E. coli e a Klebsiella, que a gente usa para testar Maconque, para testar os meios bioquímicos, que a gente sabe para evitar um falso positivo, um falso negativo. E a lógica da validação da TCC é: a gente tem um resultado esperado, a gente já sabe como é que a TCC se comporta naquele bioquímico, naquele meio de cultura. Então, a gente cruza o resultado esperado com o nosso resultado observado. Então, isso vai garantir que, às vezes, a gente não pensa, nossa, será que a bactéria não... Será que esse meio está contaminado? Será que esse meio não está realmente um desempenho bom? A gente evita que a gente fique gerando essa dúvida e até que tem que repetir uma análise, usando essas cepas controle. Então, ele sinaliza a falha do meio, do reagente e do procedimento, já de cara. Por isso que utilizamos muito essas cepas no laboratório. Erros comuns que acontecem na identificação, né? No processo de identificação lá dos bioquímicos e os impactos deles na interpretação. Por exemplo, leitura precoce. A gente fez lá um inóculo bioquímico e aí a gente acabou lendo antes do paper, né? Tem bactérias que levam 24, outras levam 48.
A gente lê esse bioquímico antes do tempo, a gente pode dar como um falso negativo, porque a bactéria às vezes não teve tempo suficiente para fazer uma reação metabólica para mudar o meio, né, que a gente chama virar o meio. Então, a gente lendo antes do tempo o que a bactéria poderia fermentar uma glicose no GOF, ela como é uma fermentadora lenta, ela pode ainda apresentar o GOF verde. Então, uma leitura precoce pode atrapalhar a sua identificação. Assim também como uma leitura tardia, porque uma leitura tardia, o meio pode sofrer mudança de pH ou degradação dos substratos daquele meio. E essa mudança do pH vai fazer com que o meio mude de cor sem que tenha sido a própria bactéria que esteja fermentando aquele meio. Então, a leitura tardia também pode prejudicar a identificação. Por isso que o ideal é sempre ter padrões de tempo para identificação. O inóculo inadequado, pesado. A gente chama de inóculo pesado quando a gente bota muita bactéria no meio, né, no bioquímico, inocula muita bactéria. A gente chama uma alçada pesada. Esses resultados também podem ser inconsistentes, porque como é muita bactéria ali competindo, né, pelos recursos, pode ter reações atípicas, justamente por essa carga desequilibrada. Então, não é o ideal e pode atrapalhar a identificação. Culturas contaminadas. Uma cultura contaminada vai ter um perfil bioquímico misto, ou seja, uma bactéria que teria um GOF oxidativo, mas ela está junto com outra bactéria, né, porque contaminou, com outra que tem o GOF fermentativo. Então, o GOF vai dar uma coisa, aí por citrato ele já vai dar positivo da outra, sabe? Então, ele vai dar um bioquímico misto e vai inviabilizar também a identificação, precisa. Porque cada bactéria ali vai estar expressando o seu metabolismo. Então, quando a gente cruzar isso, a gente não vai fechar nenhuma espécie, porque tem mais de uma coisa ali. Então, muito cuidado com a contaminação das bactérias, né, da cultura, da amostra. Uso de culturas antigas, uma cultura que você fez um repique, né, e guardou 24 horas, mais de 24 horas, uma semana, e aí depois decidiu, hoje eu vou fazer os testes de bioquímica. Isso também pode dar erro na interpretação dos resultados, porque essas bactérias, né, as células da bactéria, pode perder a viabilidade celular. Então, ela vai reduzir a sua atividade, né? Uma bactéria que está envelhecendo, ela vai reduzir a sua viabilidade metabólica, uma viabilidade enzimática. Então, ela não vai se comportar como uma bactéria nova. Então, a gente sempre usa repiques, culturas recentes, novas, jovens, porque elas vão estar em pleno desenvolvimento das suas atividades metabólicas. E outra interpretação incorreta, aí já é mais para a equipe, né? Tem que ser treinada para ler um GOF do jeito que é para ler um GOF, um PSI, para saber o que está sendo fermentado ali e não fazer uma identificação errônea. E essa identificação pode fazer com que o terapeuta, né, o médico, que estiver lá aguardando esse laudo, esse diagnóstico, tenha uma conduta equivocada, porque com a identificação a gente vai conseguir tratamento específico para aquela bactéria. E se a bactéria for identificada de forma errada, o paciente também vai receber um tratamento de forma errada. Então, a importância de ter a equipe bem treinada. Pronto, até aqui a gente viu os testes bioquímicos, que são os mais convencionais, são os que são muitas vezes feitos no laboratório, porque tem um tempo assim de médio a curto prazo para a resposta, tem baixo custo. Então, muitos laboratórios fazem, principalmente de pesquisa, né? Mas hoje em dia temos novas tecnologias de identificação bacteriana. Por exemplo, os sistemas automatizados, que usam os fenótipos, assim como esses métodos tradicionais de bioquímicos, os métodos imunológicos, o MALDI-TOF, e a biologia molecular, os genomas, né? Entrando nos métodos automatizados, a gente pode ter várias plataformas, muitos hospitais usam pela rapidez que eles apresentam, né? Ele também vai ser
nem os bioquímicos, só que vai ser os bioquímicos de forma integrada. Eles conseguem fazer dezenas de bioquímicas de uma vez só, numa precisão bem maior e com uma rapidez bem maior também. Então, eles vão fazer esse painel de teste bioquímico e cruzar com bancos de dados. E a partir daí, ele já faz a identificação da bactéria com uma precisão maior do que os testes bioquímicos tradicionais, né? Que a gente faz de um por um, nitrogênios separados e tal. E alguns dessas plataformas, né, desses equipamentos, eles ainda permitem fazer o antibiograma. Então, ele já vai dar a espécie e já vai fazer o antibiograma dizer qual antibiótico aquela bactéria é resistente. As plataformas mais usadas hoje em dia são o Vitruvio, o Fênix e o Microscan. Nos hospitais são os que eles mais usam justamente pela padronização. Aí ele vai eliminar a subjetividade, né, da leitura manual da pessoa. Então, do ser humano, né? Então, essa equipe já vai receber o laudo do próprio equipamento, então não vai ter tanta interpretação humana. Então, vai reduzir isso. E ele também pela rapidez, né? Aí a gente consegue armazenar os dados e também ter o perfil daquele isolado guardado já nesses equipamentos. Já os métodos imunológicos e de sorotipagem, ele vai fazer a identificação através da interação específica entre anticorpo e antígeno presente na superfície da célula bacteriana. O anticorpo vai se ligar especificamente àquela bactéria, né, à superfície daquela bactéria, a parte que a gente chama de antígeno, e através daí a gente consegue fazer uma identificação. E essa identificação, o positivo, a gente consegue ver visualmente, porque ele aglutina o reagente, então a gente visualmente consegue ver se é positivo ou não para aquilo. A gente usa mais para salmonela e para E. coli. E o Malditoff é uma revolução. A identificação de bactérias hoje em dia é muito usado, só que ele tem um custo muito elevado. Ele se baseia na espectrometria de massas. Então, ele vai analisar, diferente dos outros dois, né, dos bioquímicos tradicionais e dos automatizados, ele não vai usar os fenotipos da bactéria, né, no caso, o metabolismo da bactéria para poder fazer a identificação. Ele aqui vai usar o perfil proteico da bactéria. Então, através daquele perfil proteico da bactéria, ele, através da espectrometria de massa, né, que ele vai fazer numa camada, ele vai cruzar os dados com bancos globais e vai conseguir fazer a identificação dessa bactéria. E isso acontece em questão de minutos. É muito rápido. A gente só bota a folhinhazinha lá da bactéria e ele faz essa identificação, assim, mais importante. A bactéria não pode estar contaminada, todo aquele padrão de qualidade a gente tem que seguir. E a gente consegue uma precisão muito, muito alta. Ele é basicamente uma impressão digital, né? A gente, através da nossa impressão digital, a gente consegue, né, identificar a pessoa através das linhas que são diferentes de cada pessoa. Cada bactéria também vai ter um perfil proteico diferente. Então, esse banco de dados vai mapear esse perfil proteico e esse perfil proteico vai ser cruzado com um banco de dados que já existe, né? E daí ele vai dizer com precisão qual é aquela bactéria. E em minutos, muito, muito rápido. E os métodos moleculares e genômicos, também temos, né? A PCR ela vai identificar genes específicos no genoma, né? A gente faz um prime, a gente suspeita que seja um E. coli. A gente faz um prime de um gene específico, que só E. coli tem, né? Então, a gente consegue, através da PCR, ver onde é que esse prime vai colar. Então, a gente consegue identificar através dessa sequência pequena do genoma. No gene 16S, a gente já faz um mapeamento de regiões conservadas e variáveis. Ou seja, gene 16R é o ribossomal. Então, é um gene
toda bactéria vai ter, vai ser conservada entre as gerações da bactéria sem ter muita mutação, né? E vai ser variada entre uma espécie, um gênero de bactéria e outro. Então, a gente consegue ir mapeando só esse pedacinho do gene, né, do ribossomo, para identificar qual é a bactéria. E temos, por fim, aqui o sequenciamento completo do genoma, que ali, além da gente ter certeza que a bactéria é aquela bactéria, porque a gente está mapeando o genoma completo dela, diferente da PCR e do 16S, que é só um fragmento, a gente também tem acesso aos genes de resistência, de virulência, e consegue fazer também até as relações epidemiológicas, através dessa metodologia, né? Porque ele vai dar tudo bonitinho, vai dar as variações, até comparar dentro da própria espécie, o que, é que pode ter mudado, o que, é que pode ter de mutação ali dentro. E esse genoma, o sequenciamento completo do genoma, é usado muito na pesquisa científica, justamente para a gente fazer a vigilância e também ter estratégia para poder ter um diagnóstico mais preciso e alternativas antimicrobianas para aquela bactéria, já que ela vai ter genes e a gente consegue ter todo esse genoma de genes para tal antibiótico. Então, a gente consegue já o mapeamento completo aqui. Fazendo um comparativo entre todos esses métodos que eu citei, né? Lá o bioquímico, que os meninos falaram, o bioquímico é vários tubinhos, GOF, TSI, citrato, ele vai ter um tempo médio, que vai ser aquele tempo de 24, 48 horas, para a gente ler o bioquímico. Ele tem um custo baixo e ele tem uma boa precisão. Dependendo da equipe, se está treinado, ele tem uma boa precisão. Já os automatizados, eles são mais rápidos, são naqueles equipamentos, né? Eles são mais rápidos, então eles fazem dezenas de bioquímicos por vez. Enquanto a gente faz um GOF, um TSI, alguns poucos, né, bioquímicos, esses automatizados fazem dezenas, mais rápido, né? E ele tem um custo médio e ele também tem uma precisão alta. Já o Malditoff, ele é muito, muito mais rápido, coisa de minutos, como eu já disse, porém, ele tem um investimento muito alto, coisa dos milhões. Ele é muito alto e, para compensar esse investimento, a precisão é alta também, né, dele. E o sequenciamento, ele é mais lento, porque demora para a gente mapear, seja um fragmento ou seja o genoma inteiro, então aí demora mesmo. Ele é mais lento, mas ele tem um custo alto, mas ele também tem uma precisão alta também. Então, o método que escolher para identificar a bactéria vai depender da infraestrutura que a pessoa tem disponível e o objetivo que se tem. Porque às vezes você só quer identificar a nível de gênero, às vezes precisa identificar a nível de espécie. Então, depende do seu propósito para saber qual método empregar, né? E para que fazer essa identificação? E por que ela tem que estar correta, né? Quais são as aplicações disso? E essas aplicações vai para mais de uma área. Ela vai para a área clínica, vai para a área ambiental, vai para a área animal, e engloba tudo na saúde única. E também tem aplicação na pesquisa, né? A gente faz a pesquisa para levar para a comunidade. E tudo isso englobado pela saúde única. Na aplicações na área clínica, os meninos falaram, mas só reforçando, com infecção urinária, com sepse, gastroenterite, infecção hospitalares, a gente precisa ter um diagnóstico, a gente precisa saber qual é a identificação da bactéria para saber qual o tratamento é o mais adequado para se empregar. Então, a gente precisa desse resultado o mais confiável possível. Então, a cadeia de valor aqui seria a identificação, determinar qual é o agente que está causando aquela doença, aquela infecção. Depois a gente faz o antibiograma para saber, é aquela bactéria, um gram positivo, uma gram negativa, uma salmonela, uma E. coli. Ela é resistente ao quê? O que é que eu posso dar ao paciente? Eu não posso dar todos os remédios ao paciente e ver qual é que vai matar a bactéria. Então, a gente faz um antibiograma para saber. Nos automatizados lá, a gente já consegue
tem uma visão, né? Ele já dá uns resultados. Mas tem um antibiograma também no disco, na placa, que a gente já faz uma simulação in vitro para poder ver quais antibióticos aquela bactéria específica é resistente e qual é sensível, que é o que o médico vai fazer o tratamento. Então, vai ser o suporte para o tratamento da terapia que vai ser adequada ali para o paciente. E através disso também a gente faz uma vigilância do controle de infecções e monitoramento. As indicações na medicina veterinária também causam doenças como mastites, enterites, salmoneloses, ela vai ter um impacto, né? Então, o diagnóstico preciso, ela vai reduzir o controle de surto, ela vai reduzir o surto, né? Dando controle, porque vai ter uma rápida contenção no sistema de produção. O diagnóstico preciso também, ela vai ser base para o manejo adequado e terapêutico e também vai reduzir as perdas por mortidade e também as reduções da produtividade animal ali. E tendo como saúde integrada, muitos animais são portadores de zoonose, né? Então, é necessário um monitoramento da transmissão animal-humano e também a segurança alimentar, porque os animais acabam indo para a nossa mesa, seja um peixe, seja um boi. Então, a gente tem que ter esse controle bacteriano na cadeia de proteína que vem para o consumo humano. E tudo isso é uma abordagem de saúde única, clínica humana, animal e ambiental. A integração essencial entre saúde humana, saúde animal e preservação ambiental, para que a gente tenha o controle, a vigilância sanitária ali, para que não esteja uma propagação e um surto dessas bactérias. Já no monitoramento ambiental, né, aí temos como indicadores de qualidade de água, que vamos usar essas bactérias para avaliação dos parâmetros microbiológicos, também contaminação contaminação fecal, como os coliformes totais, o uso de enterobactérias, né, coliformes totais como E. coli, Klebsiella, para identificar se tem poluição ali naquela água ou não. E também a vigilância da resistência antimicrobiana, monitoramento da circulação dos genes de resistência. Se esses genes estão sendo passados de animal para humano, do ambiente para humano, então todo esse monitoramento ambiental é fundamental para que a gente consiga fazer esse monitoramento. Como aqui diz aqui embaixo, né? Monitoramento de rios, reservatórios, mananciais, o controle de efluentes industriais e esgotos domésticos e a identificação da interface da contaminação entre meios, que é o que eu disse, humano, animal e ambiente. Se a disseminação dessa bactéria, como é que está sendo? E os genes de resistência, se eles estão circulando entre esses organismos. E a contribuição da identificação para a saúde, para a pesquisa, né, científica, então, ele vai permitir estudos de epidemiologia, né, estudo de relação entre os isolados e o rastreamento preciso, se passa de humano para animal, para ambiental. O perfil de resistência, né, que no gene, aí fazendo o mapeamento ali, o genoma, o uso do sequenciamento genômico completo de alta resolução, para análise de regiões conservadoras e variáveis. Então, a gente vai dar o gene de resistência para detecção e análise de mecanismo de escape, né, de fuga desses antibióticos. Então, alternativas para que esses antibióticos, que essas bactérias já sejam resistentes, a gente use outras coisas. Também de genes de virulência, ele vai detectar fatores de patogenicidade e os estudos específicos. Então, o resultado da identificação vai ser suporte para novas estratégias de vigilância e controle com base em dados genômicos, fenotipos de alta qualidade. Por isso que nós temos a importância de identificar corretamente. A identificação correta traz resultado confiável e, assim, uma melhor tomada de decisão, seja para o monitoramento ambiental, seja na terapia clínica ou no manejo animal. Isso tudo integrando saúde única, né,
para o controle de patógeno. Na saúde humana, com prevenção de surtos e infecções comunitárias, na saúde animal, com controle de zoonose e resistência em animais, né? E saúde ambiental, com preservação de ecossistemas e corpos hídricos. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês e a gente fica aberto para os questionamentos e possíveis dúvidas. Até mais.